Bom, galera, professor Milton aí na área, mais uma aula nossa, tá? No segundo ano, caderninho do aluno. Nós estamos estudando aí a introdução à teoria do indivíduo. Nós vamos ver John Locke, vamos ver os utilitaristas, tá? E vamos ver aí, claro que ao longo do bimestre, não tudo nessa aula, nós vamos ver hoje a introdução da teoria do indivíduo em relação aí ao pensamento do filósofo inglês John Locke, ok? Um dos grandes nomes aí do pensamento político, filosófico e da teoria do conhecimento também, né? Lá do empirismo, grande nome do empirismo, grande nome do liberalismo também. Então nós vamos ver aí o nosso amigo John Locke. Aqui, galerinha, é o nosso material utilizado, beleza? Esse material aí é o caderninho do aluno, né, de vocês aqui, o caderninho verde. E além disso eu usei o caderno do professor também, do São Paulo Faz Escola, que mostra aí o pensamento aí do nosso filósofo de hoje, John Locke. Bom, a introdução da teoria do indivíduo, tá? E nós vamos entender aqui o estado de natureza. O estado de natureza, galerinha, aqui que John Locke trabalha, além dele, Thomas Hobbes também trabalhou e o Jean-Jacques Rousseau também trabalhou com esse tema estado de natureza. Ele não é comprovado historicamente, ele é um estudo, é uma conclusão feita aí por esses três filósofos que são da corrente contratualista, que afirmam que o Estado nasce de um contrato entre os homens porque eles viram que era necessário estabelecer esse contrato e não viver mais um estado de natureza. O que era viver em estado de natureza, galerinha? Viver em estado de natureza era viver de acordo com as leis da natureza. Não, nem, todos eram livres, não existiam restrições para suas ações, todo mundo podia fazer o que bem entendia, ali no limite, claro, da sua natureza. Que natureza? Sua natureza biológica, sua natureza física, ok? Então, os homens não eram senhores, não tinham escravos, eram todos livres e iguais perante a lei da natureza. Então, nesse texto aqui, ou nesse pequeno trecho do texto, a gente vai ver, nós vamos ver mais alguns trechos, tá, nesta aula. O John Locke diz o seguinte: para compreender corretamente o poder político e deduzi-lo a partir de sua origem, devemos considerar em qual estado se encontram naturalmente todos os homens, ou seja, o estado de liberdade perfeita para ordenar as suas ações e regular suas posses e pessoas como acharem conveniente, dentro dos limites da lei da natureza, sem necessidade de pedir permissão ou depender de qualquer vontade de outro homem. Então, no estado de natureza, ok, os homens tinham aí o que nós chamávamos, e o que muitos de nós, ou muito de vocês, né, sonham que é a condição de liberdade plena. Vamos seguir aí, né, com a introdução da teoria do indivíduo, um estado também de igualdade no qual todo poder e justiça são recíprocos, sem que um tenha mais do que outro, evidentemente seres da mesma espécie e posição, nascidos aleatoriamente para usufruir de todos os benefícios de natureza e do uso das mesmas faculdades. Olha só, no estado de natureza, tá? Como eu disse no slide anterior, existia a igualdade plena. O poder e a justiça são recíprocos, não haviam leis. Não havia uma lei que proibia você de realizar algo. A sua vontade era colocada. Tá? Então, o ser agia ali, tinha soberania, tinha controle de suas ações, não era submetido a ninguém. Então, no estado de natureza, nós víamos lá os homens, tá? Expressando suas vontades, expressando seus desejos, e aí viviam relativamente, como diz o John Locke, em paz. Tá? Não haviam ali problemas, né? Os homens viviam numa condição de igualdade e justiça. Bom, porém, tudo tem um porém, tudo tem um problema.
E quando os homens, galera, vão desejar a mesma coisa, né? O John Locke trabalha muito isso no seu livro, né? Segundo o Tratado do Governo Civil, onde ele aponta, né, que num determinado momento esses homens podem entrar em guerra. E como podem entrar em guerra? Quando ambos desejarem o mesmo bem. E aí, como fica? Né? Os homens começaram a perceber, segundo a teoria aí do John Locke, que poderia haver momentos em que os homens poderiam entrar numa situação de guerra contra si. E essa situação de guerra ocorreria como? Quando os homens disputassem o mesmo bem. Quem iria prevalecer sobre aquele bem? O homem que tivesse uma condição de natureza maior, ou uma condição de natureza de maior habilidade, de maior força, e isso poderia gerar um estado de guerra entre os indivíduos. Então, essa condição de liberdade começou a ficar perigosa porque estar livre não estava mais garantindo a minha preservação, a minha vida. A minha vida estava colocada em risco porque a partir do momento que o mais forte fizesse aquilo que eu tenho, eu não teria proteção alguma. Me restavam, né? Aí vai dizer também o Thomas Hobbes no seu livro ali, o Leviatã, que, cara, eu vou estar submetido à vontade do outro. Então, os homens perceberam que poderiam colocar as suas vidas em riscos, começaram a criar aí a famosa teoria, né? Ou o famoso teoria do Estado. O Estado nasce para preservar a vida das pessoas. Então, os homens deixam de lado a sua liberdade plena para ter uma liberdade aí, de certa forma, limitada, mas que teria ali para eles um protetor, né? Teria ali uma pessoa ou uma entidade, uma instituição que protegesse ele dos males que outros homens poderiam trazer. Bom, e aí a propriedade, né? Os homens todos têm propriedade. Segundo Locke, os homens, né, têm 3 direitos naturais e todos eles são propriedades: a vida, a liberdade e a propriedade como bem material, né? Então, todos os homens vão ter aí, dentro dessa situação do estado de natureza, né, o avanço para a sociedade, né, para o estado social, onde ele vive de acordo com leis, onde ele tem direitos, onde ele tem deveres. Então, assim, a humanidade caminhou. A humanidade estava numa determinada situação de liberdade plena. Ela percebeu que essa liberdade plena era algo mal, algo ruim, porque os homens, né, em determinadas situações ligadas aí principalmente ao desejo, à posse, à propriedade, eles vão aí praticar coisas que infelizmente, né, podem trazer prejuízo a outros. Bom, então vamos aprofundar o tema aqui, né, em relação ao John Locke. Tá? Então, todos os homens, tá, vão nascer, segundo ele, com 3 direitos naturais que eu já citei para vocês aqui: vida, liberdade e propriedade. Mas se todo mundo tem direito a isso, o que impede o homem, ok, de fazer as coisas que vão aumentar sua possibilidade de vida, de liberdade e de propriedade? As leis. Né? O homem criou o que o John Locke chama de direito positivo. E esse direito positivo é um dever. Todos nós temos que obedecer, porque a partir do momento que vivemos em sociedade, tá? Nós temos que mediar essas ações, refletir sobre essas ações para que elas tragam benefício a todos. Então, para Locke tem os direitos naturais. Esses direitos naturais nascem conosco, são inatos, todos nós temos os direitos a eles, e o direito positivo seria aí esse conjunto de leis que nós
sociedade criamos para podermos estabelecer aí a nossa condição de sobrevivência, de proteção, de direitos e deveres. Então, aqui para finalizar, tá? Nossa aula não tem atividade, tá, galera? É só uma aula aí complementar aí. Nós já passamos muitas atividades nesse bimestre. É só vocês que me entreguem, estou aí corrigindo. Vamos lá. Então, nós temos aí uma reflexão que a gente já acabou aí vendo nessa aula, né? Se cada um é livre, tem o direito à propriedade e à defesa da própria vida, como nós não acabamos em uma situação de guerra de todos contra todos? O Locke, né, coloca que é por meio da criação do Estado. Os homens criaram o Estado, criaram aí essa instituição que seria responsável por organizar a vida social, proteger, garantir os direitos de participação, não só a liberdade de expressão, mas a liberdade também de participação política, né? Nós temos um Estado aí que, na visão aí da teoria liberal, nos oferece as condições para que nós possamos desenvolver a nossa liberdade, a nossa propriedade e garantia de vida, tá? Então, o Estado ele determina as leis, lá os direitos positivos que nós vimos, para que as pessoas convivam em paz. Caso uma pessoa não tenha o que precisa, o que impede de tomar de outro o que lhe falta? As leis. Né? Porque ela sabe que ela tem lá um conjunto de leis que dão a elas direitos e deveres, permissões e proibições. Caso uma pessoa não tenha o que precisa, o que impede de tomar de outro o que lhe falta? Professor, você repetiu aqui, né? Porque tem que respeitar a liberdade do outro, né? A liberdade do outro deve ser respeitada, porque quanto mais livre ele for, mais livre eu serei, porque ele também é um cidadão, ele faz parte aí da sociedade a qual eu estou colocado, tá? Enfim, todos nós devemos respeitar o outro, porque na condição aí que Locke coloca, né? Todos iguais, todos são iguais perante a lei. Ok, isso já está sendo discutido há muitos séculos, né? Todos somos iguais perante a lei, independente da condição econômica e a classe social, enfim, né? Locke vai trabalhar com este conceito aí. Galera, um abraço a todos vocês. Espero que vocês estejam bem e que em breve nós possamos retornar aí às aulas presenciais.